o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus. O Deus que soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Aquele que sacia a nossa sede. Aquele que mata a nossa fome. Esse é o Deus que nós queremos louvar nessa noite. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer que é uma alegria estarmos aqui de novo, participando desse momento da igreja. E eu quero convidar você, nesse momento, para que acompanhe a leitura do versículo que está no Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 9 a 11, e diz lá: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior, porém guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, conhecemos bem essa história. E esse texto ele conta o relato de um dos muitos milagres que Cristo realizou. E este é especial por ter sido o primeiro milagre, porque além de trazer a alegria de volta àquela festa,
já que o vinho tinha esse significado numa festa de casamento naquela época, Jesus também deixou uma grande lição para nós. Naquela ocasião, o mestre de cerimônias, ele, ao provar a água transformada em vinho, procurou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois o ruim, mas você deixou o melhor vinho para o fim. Aquele homem intencionalmente apontou para uma realidade espiritual, irmãos. A realidade das escolhas que fazemos. Existe hoje 2 banquetes sendo preparados para nós. Um, onde o início doce esconde o final amargo. E outro, no qual o melhor é deixado para o final. Com certeza, você já teve a oportunidade de ir a um restaurante do tipo self-service, ou então aquele que você paga X reais e come à vontade. E ali no meio de tantas opções, você tem o privilégio de escolher aquilo que você quer comer. Tem aquilo que é gostoso e faz bem. Tem aquilo que não é tão gostoso assim, mas faz muito bem. Lembra daquela propaganda? Mãe, quero brócolis. Então, na verdade, né? Alguns gostam de brócolis, outros nem tanto. Mas a verdade é que o brócolis faz bem. E tem aquilo que é gostoso, mas faz muito mal. Aliás, tem uma frase que diz mais ou menos assim: comeu, gostou, fez mal. Por exemplo, podemos citar aqui o bom e velho torresmo. A mineiraiada aí é que curte, né? Mas na verdade todos nós gostamos. Pelo menos eu em particular gosto muito do torresmo. É uma delícia, mas é um veneno. Na nossa caminhada cristã também é assim. Temos a opção de escolher aquilo que nós queremos nos alimentar. De qual banquete nós vamos nos servir? Do banquete do inimigo de nossas almas, o banquete de Satanás, também conhecido como o banquete da loucura, com as suas iguarias contaminadas pelo mundo, ou do banquete do autor da vida, a razão do nosso viver, o banquete do Senhor, também conhecido como o banquete da sabedoria, com suas delícias eternas. Para isso, irmãos, precisamos conhecer as diferenças que existem entre esses 2 banquetes. Então, vejamos primeiro do que é composto o banquete de Satanás. O banquete de Satanás, o banquete que traz como primeiro prato o pecado. Acompanhe comigo o versículo, o texto que está lá em Provérbios 9, dos versículos 13 a 18. Diz lá: a insensatez é como uma mulher devassa, ignorante, mas sedutora e atrevida. Senta-se na varanda da sua casa, numa das mais importantes ruas, olha as pessoas passando e grita: vocês, inexperientes que vivem uma vida confusa, venham comigo e mostrarei a vocês o que é diversão. Sim, venha comigo. O fruto proibido é muito mais gostoso. Mas eles nem imaginam que vão entrar numa fria. É uma grande roubada. Todos os seus convidados acabaram mortos na sepultura. Irmãos, um texto recheado de figuras de linguagem que fazem alusões aos prazeres do pecado, mais precisamente aos prazeres carnais, como a imoralidade sexual. Aqui nós vemos claramente algo que é próprio de Satanás. As armadilhas, as ciladas que ele monta, que costumam ser habilmente ocultadas por ele. Na verdade, Satanás está querendo nos mostrar que o pecado é bom e que vale a pena.
Irmão, mas a tolice e a sedução do seu convite criam o mito de que somente elas podem produzir um prazer especial e intenso, chamando os insensatos para si, a fim de aprisioná-los e de abatê-los. Por isso, a nossa necessidade de fugirmos das tentações prazerosas do mundo, que traz uma propaganda totalmente distorcida, onde o prazer, a adrenalina, a fama e a emoção que se obtém nessa busca podem ser as últimas coisas que nós sentiremos nessa vida. Porque no banquete do pecado, o início é atraente e sedutor, mas a realidade final é aquilo que nos leva ao engano, nos leva à mentira, ao abismo e à morte eterna. O segundo prato do banquete do Satanás é a indiferença. Acompanhe comigo o texto que está lá em Lucas 16, dos versículos 19 a 24. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras, um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico e seus melhores amigos eram os cães, que viviam a lamber suas feridas. Mas um dia, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe, na companhia de Lázaro, e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Irmãos, nessa história, Jesus conta sobre um homem rico que vivia do luxo e da extravagância, mas que acabou tendo um fim trágico, onde as suas escolhas o levaram para o inferno. O erro dele não foi ser rico, mas ser indiferente e negligente, não dando importância aos necessitados, aqueles que mendigavam as migalhas que caíam da sua mesa, mas também não se importando com o destino eterno da sua alma. Um homem que vivia indiferente às questões espirituais. Aqui Jesus então nos ensina que prosperidade nesta vida não significa prosperidade na próxima. Infelizmente, há muitos que se perdem pelo mesmo motivo. Dão mais importância em reter aquilo que têm do que compartilhar com os necessitados. Se esquecem que é melhor dar do que receber. Cuidado com a indiferença. Mas tem um terceiro prato no banquete do Satanás. E o terceiro prato é o do materialismo. Olha o texto lá de Lucas 12, de 16 a 21. Em seguida, contou essa história. A fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária. Mas preocupado, ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar essa colheita. Então decidiu: já sei o que vou fazer. Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra, e então direi a mim mesmo: você fez bem, acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer esta noite. E seu celeiro, grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu e não de Deus. Aqui vemos um homem que só se importava com seus bens e os seus prazeres. Imediatista, ele se esqueceu de que haveria um amanhã, de que teria que prestar conta com Deus. O banquete que ele havia planejado para a sua alma não se concretizou. Ele não estava pensando no bem-estar da sua alma, mas somente na sua vida física e terrena. Isso mostra, irmãos, que aqueles que depositam seu conforto, a
e a sua esperança em bens materiais se tornam inimigos de Deus. O texto de Mateus 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então isso nos leva à seguinte conclusão a respeito do banquete de Satanás. Que no banquete de Satanás o começo é sempre doce, o final é sempre amargo e a conta é sempre salgada. Mas vejamos agora do que é composto o banquete de Deus, o banquete da sabedoria. E o primeiro prato que esse banquete apresenta é que ele nos diz toda a verdade. Acompanhe comigo o texto de Provérbios 9, dos versículos 1 a 6. Diz assim: a sabedoria construiu e decorou sua casa, que é sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordem a seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite. Vocês, inexperientes, que vivem uma vida confusa, venham comigo. Sim, venham ao meu banquete. Preparei um cordeiro assado, preparei uma comida deliciosa, pão tirado do forno, cordeiro assado e vinhos selecionados. Abandonem essa vida confusa. Tenham bom senso. Venham conhecer a vida que faz sentido. Quando lemos no texto a palavra sabedoria, a Bíblia está falando e está se referindo a Jesus, porque Jesus é a nossa sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então vejam, irmãos, como a abordagem dos dois banquetes são totalmente extremas. Enquanto o banquete de Satanás convida para uma vida de perdição, vemos que na mesa do Senhor tudo é servido de modo bem diferente. O convite é para uma vida transformada, uma vida com propósito eterno. Diferente de Satanás, que é o pai da mentira, o Senhor é sincero e verdadeiro. Ele nos diz que somos pecadores e que por isso precisamos de restauração, através do arrependimento. A entrada no banquete de Deus pode até ser amarga e muitas vezes indigestas, cheio de provações, mudanças de atitude, renúncia, negar-se a si mesmo. Mas é nesse ponto que Deus age como um bom médico, dizendo palavras que nós, como pacientes, talvez não queiramos ouvir, mas que prescrevem um diagnóstico correto que levarão à nossa cura, a cura espiritual. Olha essa frase que fala sobre o arrependimento. Como pregar o evangelho sem pregar o arrependimento sincero ao confrontar o pecado? Resposta: impossível. Ninguém vai querer ser curado sem saber que está terrivelmente doente. Conta-se que há muitos anos um presidente dos Estados Unidos foi visitar uma igreja em Washington. Trataram de avisar o pastor, e de lhe pedir que fosse comedido em suas palavras. Do púlpito, então, o pastor falou: soube que está entre nós o presidente da República. Gostaria de dizer-lhe que ele é um pecador e que se não se converter, será lançado no inferno como todos os perdidos. E dizem que a partir daquele dia, o presidente passou a frequentar regularmente aquela igreja. E o presidente então disse: gosto desse pastor, porque outros tentam me bajular, mas ele me diz a verdade.
Este é um bom exemplo da maneira como Deus age conosco. Deus, ele não é homem para mentir. Ele é verdadeiro e ele nos trata com a verdade, com aquilo que precisamos ouvir, mas não com aquilo que nós queremos ouvir. Mas também tem o segundo prato do banquete de Deus. E o segundo prato é que ele nos oferece a sua graça. Olha o texto de Efésios 2, do versículo 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Este é o prato principal. Não somos salvos dos nossos pecados por méritos, ou então por obras, ou por religiosidade. Cristo pagou o alto preço na cruz do Calvário por nossa redenção. Agora, ele oferece gratuitamente a todo aquele que crê a sua graça. Não somos salvos, então, porque merecemos ou porque fizemos algo de bom para ele, mas porque ele nos amou primeiro e pela sua graça nos separou para ele. O banquete de Deus sacia a nossa alma porque nele é servido a graça do Senhor. Apesar de toda angústia e sofrimento que Paulo sentiu, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Mas ainda há no banquete de Deus um terceiro prato, e é o prato que ele guarda o melhor para o fim. Acompanhe aí comigo o texto lá de Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 6 a 9. Diz assim: aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira ou como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, agora chegamos à sobremesa, a cereja do bolo. Na visão do Apocalipse, Cristo mostrou a João a ceia das bodas do Cordeiro. Que linda cena! Você já imaginou como será maravilhoso participarmos daquele banquete na companhia dos grandes nomes da Bíblia, dos crentes que já partiram, e mesmo na presença do próprio Senhor Jesus? Vai ser maravilhoso. Conta-se uma história de um pai que ia viajar a negócios. E a fim de consolar o seu filho pequeno, prometeu-lhe trazer presentes quando voltasse. O garoto, ansioso, aguardava enquanto as semanas se passavam. Um dia a porta se abriu e lá estava o pai, com uma sacola enorme de presentes em cada mão. O filho, com um sorriso no rosto, correu na direção do pai, ignorou os presentes e deu um apertado abraço no pai. Moral da história: os presentes eram bons. O menino, com certeza, queria os presentes. Mas a presença do pai era mais importante. Era, afinal, o que ele mais queria. E isso nos leva à seguinte conclusão, irmãos. No banquete de Deus, melhor do que aquilo que está na mesa é quem está à mesa, a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo que
existem dois banquetes. E você e eu fomos convidados. Somos os convidados. Mas só nós podemos escolher de qual banquete nós queremos participar. São dois banquetes bem diferentes um do outro. No banquete de Satanás, as coisas parecem começar bem, mas sabemos que o desfecho é terrível. Já no banquete de Deus, talvez o começo não seja bem como esperamos. Mas o melhor deste banquete está guardado para o final. O chamado para o banquete da sabedoria faz um paralelo com a parábola que Cristo contou em Lucas, no capítulo 14, dos versículos 15 a 24, onde diz que muitos são chamados, mas muitos se desculpam para não aceitarem o convite. Irmãos, nenhuma desculpa é legítima, e as consequências pela recusa do convite do Senhor serão eternamente severas. O texto de Apocalipse 3:20 diz: o Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que texto maravilhoso, irmãos. É Cristo nos convidando para cearmos com ele, para fazer parte do banquete dele. O banquete de Cristo já está pronto. Ele já está preparado. E é tudo de graça porque o preço já foi pago. Se atendermos ao seu convite, pode ter certeza que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. E ele alegrará o nosso coração. E no fim, fará com que tudo se torne ainda melhor. No banquete do Senhor, o melhor ainda está por vir. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, para que você medite, para que você ore, é: de qual banquete você está se servindo? Do banquete da loucura? Do banquete de Satanás? Que com certeza mostra algo bonito, algo gostoso, mas que tem um fim terrível? Ou do banquete da sabedoria, o banquete do Senhor, que só tem coisas boas, que tem a vida eterna, aquilo que Ele já preparou para nós, quando Cristo voltar e quando nós seguiremos com Ele, viveremos com Ele na glória eterna. Que você possa realmente pedir ao Senhor sabedoria para fazer a escolha certa do banquete que você vai se alimentar. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela realmente nos alimenta. Ela preenche a nossa vida. Que a palavra de Deus, como nós aprendemos quarta-feira passada com o nosso irmão presbítero Jesuel, que ao estudá-la você possa realmente guardá-la na sua mente, mas se aplicar a ela para que ela também faça morada no coração e que do coração ela possa produzir bons frutos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus realmente fale ao teu coração, assim como Ele já falou ao meu. Que possamos fazer a escolha certa. O banquete do Senhor já está pronto. E nós somos o convidado. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? E logo depois eu convido você também a orar aí na sua casa, juntamente com a sua família, colocando a vida de vocês diante do Senhor. Feche os seus olhos. Ó Deus amado, obrigado pela tua palavra, porque ela é verdadeira. Porque o Senhor é realmente a verdade. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós nos saciamos realmente com ela. Ela realmente é o alimento que nós precisamos. E, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem realmente nos alimentado com aquilo que nos faz bem, com aquilo que é bom, ó Pai, com aquilo que nos fortalece, com aquilo que nos dá força realmente para seguirmos a nossa caminhada. Nós sabemos que a nossa caminhada não é fácil, ó Pai,
mas nós podemos contar com o Senhor ao nosso lado, segurando as nossas mãos, não deixando que a gente caia nas mãos, nas ciladas, nas armadilhas do inimigo, ó Pai. Ó Deus, realmente nos fortaleça, Senhor, para que nós não sejamos levados, ó Deus, pelo banquete do Satanás, ó Pai, porque nós sabemos que o fim realmente é indigesto, o fim é realmente terrível, ó Pai. Ó Deus, cuide das nossas vidas, ó Pai. Abençoe a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão acompanhando, ó Deus, esse momento. Que o Senhor possa entrar no lar deles, na vida deles, ó Deus, abençoar, ó Pai. Que o Senhor possa ser realmente a água que sacia a sede e o pão que realmente mata a fome deles, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, por mais esta oportunidade, ó Deus. Nos abençoe no restante dessa noite, nos abençoe no restante dessa semana e que realmente nós possamos ter o prazer de realmente abrir a porta do nosso coração para o Senhor, para que o Senhor entre, faça morada e que juntos, ó Deus, nós possamos cear, nos banquetear com aquilo que o Senhor já preparou para nós. E é no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Um forte abraço, irmãos. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.